E agora nós passamos, então, para a doutora Heloísa Nascimento. Ela é da Unifesp, ela é do Instituto da Visão, mas ela é principalmente aqui representante do grupo de jovens líderes da Academia Nacional de Medicina. Heloísa é uma das minhas chefes atualmente. Vamos lá, Elo. Muito obrigada pelo espaço. Gostaria de dizer que hoje é dia 27 de novembro, porque as informações, elas mudam com muita facilidade, então é muito importante a gente ter responsabilidade e comprometimento ao observar o que a doença pode causar e juntar informações ao longo do tempo. Então, desde o começo, em março de 2020, a gente tem tido interesse pelas alterações oftalmológicas relacionadas temporalmente com o SARS-CoV e estudar se essa associação ela pode ser causal ou não. Então, primeira coisa é que 1% dos pacientes com a doença aguda, eles apresentam conjuntivite, isso foi bastante estabelecido em vários grupos ao redor do mundo, uma conjuntivite que não costuma ser grave, mas que os pacientes com conjuntivite devem ter uma suspeita do COVID. Além disso, a gente viu também aumento de casos de trauma ocular por álcool, principalmente em crianças que estão na altura ocular do álcool gel. Muitas vezes o álcool fica sólido na ponta e quando a criança aperta, ele vem com uma velocidade que atinge o olho. E mais importante para nós, as lesões que poderiam causar piora da visão. Então, esse é um fundo de olho normal. Então, o fundo de olho é uma possibilidade da gente examinar a microcirculação em vivo e ao vivo. Então, a gente consegue ver as artérias, ver as veias e ver o nervo óptico. E aqui, em casos, essa bolinha amarela é o nervo óptico, aqui a artéria e aqui a veia. E mostrando aqui, por exemplo, um caso de oclusão em que o fluxo de sangue pela retina, ele foi prejudicado por alguma situação, mostrando que o exame do fundo do olho, ele pode ser uma possibilidade de examinar a microcirculação. Então, a nossa primeira publicação de dados muito discretos foi em maio de 2020, em que a gente encontrou áreas de hemorragia em chama de vela e de infarto da camada de fibras nervosas, que a gente chama de exudato algodonoso, porém muito discreto nessa época, e o que levou a gente a ter mais interesse em estudar um número maior de pacientes e também pacientes internados. E aí, um caso mais para frente, já em janeiro desse ano, mostrando um exagero, né, desse infarto da camada de fibras nervosas, mostrando essa paciente com oclusão arterial, nesse caso mais evidente do que na nossa primeira publicação, porque a gente continuou pesquisando esses pacientes. Então, o olho, ele é uma possibilidade da gente ter praticamente um corte histológico através da tomografia de coerência óptica e do exame do fundo do olho. Esses dados aqui de hoje também, eu tinha falado essa mesma aula 3 meses atrás, era um quarto de artigos publicados, mas hoje tem 2.400 artigos publicados sobre alterações oftalmológicas relacionadas à COVID, e muitas vezes a gente vê publicação internacional sem a notificação da Agência Regulatória Nacional. E aqui eu gostaria de agradecer a equipe da Anvisa e dar o meu depoimento pessoal, que eu passei a confiar muito mais depois que a gente fez a notificação e recebeu esse diálogo muito bem estabelecido com a Anvisa, toda a disponibilidade que eles tiveram em escutar o que nós estávamos vendo. Então, quando a gente passou a examinar pacientes hospitalizados com COVID grave, a gente percebeu, através do exame de fundo de olho, que 20% dos pacientes tinham lesão de retina, sendo que 3% dessas lesões com perda de visão. E esse artigo foi publicado agora recentemente, em março desse ano, um trabalho que a gente fez do inteiro, e que a nossa principal hipótese era que esses pacientes pudessem ter alguma uveíte, né, como é relacionado com outros vírus ou com outras situações. Mas o que a gente encontrou foram lesões de retina parecidas com aquelas primeiras que a gente tinha encontrado. Então, exudatos algodonosos e hemorragias em chama de vela em muitos dos pacientes internados, e 3% com um quadro de oclusão vascular de obstrução
que pode estar relacionada ao vírus propriamente dito ou ao estado tromboinflamatório que é causado pelo vírus. Então, essa mesma paciente com essa lesão esbranquiçada na retina que demonstra uma área de infarto, de oclusão arterial de retina, aqui na mesma fotografia com injeção de contraste, mostrando aqui o local exato da obstrução pós-Covid. Paciente de UTI, esse paciente foi a óbito, né, e durante o acompanhamento, uma área de isquemia grande, próxima ao nervo óptico também. E essa área de isquemia, quando a gente estuda através da tomografia de coerência óptica, a gente vê um aumento, um espessamento da camada de fibras nervosas da retina, camada de células ganglionares, como a gente tinha suspeitado no começo de 2020. Então, a gente viu várias situações de acidente vascular ocular, e por isso a gente decidiu notificar a Anvisa. O follow-up desses pacientes, felizmente, houve melhora das lesões com o tempo, como em outras especialidades, e agora a gente também está estudando outras alterações que poderiam ser um gatilho, ser causadas a doença como um gatilho, e que a gente permanece fazendo a investigação. E alguns pacientes desses que estavam internados e que faleceram, a família doou o olho para que nós pudéssemos estudar, e os pacientes que tinham a lesão de retina, 3 pacientes, 6 olhos, a gente pôde encontrar partículas virais no local que a gente tinha encontrado alterações oftalmológicas durante a internação, e esse trabalho também foi publicado agora em setembro, e que a gente... ultimamente a gente tem tido poucos óbitos, então isso era uma coisa boa, né, da gente continuar o trabalho, mas mostrando que aonde tinham as lesões a gente também encontrou a partícula do vírus. Então, as nossas conclusões, ao contrário do que a gente imaginava inicialmente, não tem a uveíte clássica nos casos de COVID, entretanto, existe um processo toromo-inflamatório que causa anormalidade de coagulação e alterações vasculares oculares, e essa tem uma variação em diferentes países, né, e agora a gente precisa estudar se essa nova cepa Omicron também causa alterações oculares, e depende também das características genéticas de cada indivíduo. Lembrar da importância, a Anvisa não vai enxergar se a gente não disser o que está acontecendo. Então, a gente vê muito em discussões em grupos de WhatsApp, a gente vê discussões nos corredores, mas a gente precisa notificar. E esse processo, ele precisa ter uma abordagem ágil, interconectado, e um diálogo contínuo e estratégico para que a gente possa melhorar essas informações. E, então, aqui o QR Code para que a gente possa notificar, e lembrar que a medicina ainda é uma arte de incertezas e de probabilidade. Então, o que a Elaine disse do benefício, risco, ele deve ser avaliado continuamente. E quem teve mais sucesso nos últimos anos foram as empresas e as pessoas que tiveram uma relação mais confortável e uma abordagem mais ágil nas incertezas. O Covid, ele ainda é uma lição de humildade, por isso que a gente precisa ter muita responsabilidade, e estudar bastante todas as alterações possivelmente relacionadas. Muito obrigada. Obrigado, Heloísa. Bom, muita gente deve ter visto uma gilete pela primeira vez na vida, naquela imagem que a Heloísa mostrou, mas a gilete de antigamente ainda continua a melhor maneira de abrir o olho para anatomia patológica. Nós mesmos, né, Heloísa, a gente ouve falar tanto de caso, mas acho que nós mesmos reportamos muito pouco, é uma vergonha também, né? A partir de agora, a gente pode, Elaine, reportar casos antigos, tipo, olha, eu vi esse caso há 6 meses, coisa assim? Podem, sim. Na ficha de notificação, tem lá para colocar quando foi identificado. Ótimo. O que eu vejo também é que houve uma facilitação no processo de notificação, porque os primeiros a gente tinha que preencher um papel muito longo e que, às vezes, na rotina do médico e do paciente não caberia, mas agora esse processo foi bastante facilitado e isso é importante da gente divulgar. Muito bom. E uma outra coisa, a Heloísa comentou aí, a questão isso é mais para os oftalmologistas, a questão de autofluorescência, talvez associada, né, à COVID.
Nós mesmo no começo estávamos na dúvida e no final só tivemos um pouquinho mais de certeza quando foi finalmente aprovada uma revista internacional de retina, vai sair nas próximas semanas, eu acho, a possibilidade também de você ter achado visível pela autofluorescência. Bom, passamos então da doença para possíveis eventos oftalmológicos pós-vacina Covid-19. A Luciana Finamor é também do Departamento de Oftalmologia da Unifesp, ela é uma grande força, ela foi um dínamo nisso, o marido dela é um dos maiores infectologistas que batalha diariamente no Hospital São Paulo contra essa doença, e a Luciana é um exemplo de dedicação e de persistência, tudo isso está acontecendo basicamente graças a Luciana. Obrigado, Luciana, vamos em frente. Muito obrigada, Dr. Rubens, pela oportunidade. Para mim é uma grande honra estar aqui junto de vocês, junto com a Anvisa, e falar desse tema numa semana onde recebemos essa notícia de uma nova variante, que até já foi batizada, é muito desafiador, é uma grande responsabilidade, e eu adianto para vocês que vocês vão sair daqui provavelmente com muitas dúvidas e muitas incertezas. Apesar de toda a dificuldade que nós enfrentamos no começo da pandemia em relação à nossa vacinação, hoje nós temos já 61% da nossa população vacinada, com o primeiro ciclo vacinal completo, e ontem nós registramos 273 óbitos. Se vocês se lembrarem, em abril desse ano, nós tivemos cerca de 4 mil, ou chegamos até mais de 4 mil óbitos por dia relacionados à Covid. Nesse gráfico do lado esquerdo, vocês observam os números da Europa, onde existe uma relação muito importante entre a cobertura vacinal de cada país. Vocês veem a Bélgica, onde apenas 29% da população foi vacinada, e nesse período estudado aconteceram 325 óbitos, ao contrário da Irlanda, onde já existe 93% de cobertura, com 15 casos de óbitos nesse período. Observem que existe um cutoff importante aqui que vai que acontece entre 75% e 80% de cobertura vacinal, ou seja, acima dessa cobertura parece que o número de casos de fato começa a cair bastante, então falta um pouquinho ainda para a gente chegar nesse nível. E vou contar um pouquinho para vocês de como começou essa história. Vocês devem se lembrar bem que em março desse ano, a Europa já estava um pouquinho mais adiantada no programa de vacinação, e a gente começou a receber muita notícia vindo de fora, o que serviu de alerta para muitos aqui também no Brasil, e naquela mesma semana, onde o EMA, que é o órgão deles responsável pela farmacovigilância, emitiu um sinal de alerta, a gente recebeu um paciente que apresentava um fenômeno trombótico de retina. Isso nos assustou bastante, era uma coisa muito inicial, a gente não conhecia ainda sobre o assunto. Nós acionamos a doutora Lili, que é a responsável pela pesquisa clínica no Brasil da AstraZeneca, no caso foi uma paciente que apresentava uma reação pós-AstraZeneca, justamente o que estava sendo falado na Europa, os efeitos associados à vacina de vetor viral. E de imediato, a doutora Lili nos ajudou de prontidão, nós fizemos a notificação de forma muito detalhada, tanto para a farmacovigilância, quanto diretamente para a AstraZeneca, que era a empresa responsável pelo produto. Esse caso, então, despertou a nossa atenção em relação a essa preocupação quanto ao perfil de segurança das vacinas. A gente, fruto desse caso e fruto do conhecimento que adquirimos nesses casos, acumulamos uma série de eventos que resultaram em 4 publicações, todos do grupo da Unifesp. Hoje nós temos aproximadamente 40 publicações relacionadas à vacina e oftalmologia. Essa foi a primeira publicação. Aqui nós descrevemos 2 casos de síndrome de Vogt-Koyanagi-Arada, sendo que um dos casos aconteceu aproximadamente 4 dias após a vacina Chadox, a primeira dose. Lembrando que, para quem não é da oftalmo, para quem não conhece bem, essa é uma doença de potencial gravidade na oftalmologia, é um quadro que, se não for tratado, pode causar dano visual persistente e até, às vezes, irreversível. E
a gente observou é que o quadro apresentado pela vacina foi muito parecido com o quadro apresentado pela própria doença. E isso se repete nas publicações que a gente tem encontrado, nos casos que nós temos observado. O que a vacina, as manifestações que a gente observa pós-vacina são muito parecidas com aquelas manifestações que a Elo mostrou pós-doença. Então, o que será que acontece? Será que isso é alguma coisa diretamente ligada ao vírus, ao antígeno, ao material genético do vírus que está na vacina? A gente não sabe. Aqui um segundo caso, também da mesma doença, então a síndrome de Vogt-Koyanagi-Arada, que nesse caso foi um homem que teve a mesma manifestação, muito típica dessa doença, e aqui após a segunda dose da Coronavac. A gente começou a acumular os casos, tentando observar se tinha algum padrão, alguma situação coincidente entre eles. Observem aqui de novo, Coronavac, segunda dose. Na grande maioria dos nossos casos, onde a gente teve reação associada à Coronavac, foi após a segunda dose. A segunda publicação foi um caso de neurite óptica bilateral associada à tiroidite. Lembrando que as neurites ópticas e as doenças desmielinizantes não são exclusividade da vacina Covid, isso já está bem estabelecido e publicado também em outras vacinas, como febre amarela, influenza, herpes, HPV, então isso é uma coisa que se repete e provavelmente não vai ser uma novidade mesmo, a gente deve estar seguindo, vendo alguma coisa nesse sentido. Esse é um caso da doutora Heloísa. Esse caso foi muito interessante porque a notificação que nós fizemos nos levou a dar uma resposta para aquela paciente. Eu acho que esse feedback para o médico que notifica e para o paciente é muito importante. Nós tivemos a oportunidade de participar de uma reunião junto com a Farmacovigilância de São Paulo, onde nós fizemos parte de um comitê de especialistas que avaliaram os efeitos observados, e diante disso a gente pôde decidir em relação ao que fazer com aquele paciente, porque fora notificar, a gente tem a responsabilidade de dizer para o paciente o que vai fazer em relação à segunda dose, em relação a... Interessante, Lu, esse caso foi o único que a gente encontrou que era a associação A1, né, que era realmente, provavelmente relacionado à vacina, e que houve a recomendação da gente não dar a segunda dose para essa paciente. Isso, perfeito, Elo. Então, diante da nossa notificação, a gente meio que foi uma padronização que foi feita junto ao comitê em relação à segunda dose dos casos de neurite óptica pós-vacina, de que nenhuma plataforma vacinal seria indicada num segundo ou terceiro momento para esses casos. Que capricho! Aqui a terceira publicação. Desliga o microfone da doutora Ana. Aqui temos, então, a terceira publicação. Aqui nós descrevemos um caso de Mildes. A Mildes, diferentemente da síndrome de Vogt-Koyanagi-Arada, é uma doença relativamente benigna, autolimitada, é o que a gente chama de gripe do olho, e foi um caso que aconteceu também após Coronavac, após segunda dose da Coronavac, numa mulher, e felizmente essa paciente também evoluiu bem, ela precisou de usar corticoide sistêmico. No segmento a gente ainda observa um pequeno defeito na camada de fotorreceptores, mas provavelmente essa paciente vai evoluir com recuperação total dessas lesões. Finalmente, a nossa terceira publicação, que foi uma série de 11 casos, que é a maior na literatura mundial em relação a esse assunto. E aqui nós dividimos em 3 grupos de manifestações encontradas, foi o caso que despertou a nossa atenção em relação a esse perfil de segurança, e nós tivemos alterações tanto arteriais, que são as alterações consideradas de maior gravidade, bem como alterações venosas, que é o que é mais prevalente na população geral, e alterações que a gente considera como sendo de má perfusão retiniana, como os exudatos algodonosos, as microhemorragias, o que já é muito descrito em outras doenças oculares também graves. São alterações, de novo, muito parecidas com as que já foram observadas na própria doença e que já foram descritas anteriormente. E o que será que acontece? Será que a gente tem aqui uma reação
inflamatória induzida pela vacina? Será que existe um processo de inflamação vascular, uma endotelite? Será que isso acontece por alteração de viscosidade sanguínea? Será que esse paciente já ia ter isso e a vacina só antecipou esse processo? Não sabemos. Então, aqui vocês veem alguns dos nossos casos, temos casos de oclusões arteriais, casos de hemorragias, casos de oclusões venosas, presença de edema de retina importante, todos observados dentro de um mês após as vacinas que a gente tem nas nossas plataformas do Brasil. Aqui um resumo do que a gente encontrou. Então, observem que a maioria dos casos foi mesmo do sexo feminino, o que corrobora o que a doutora Elaine já descreveu. A idade média foi de 57 anos, o tempo médio de aparecimento foi 10 dias, a nossa principal alteração foi arterial, em 45% dos casos, a Chadox foi a vacina mais importante, 64% dos nossos casos foi com a Chadox, parece que a Chadox é a vacina um pouco mais reatogênica mesmo, e doença sistêmica estava presente em 36% dos casos, ou seja, quase 70% dos casos não tinha nenhuma manifestação sistêmica para justificar aquele achado. Outros achados, a gente observou casos de episclerite, de esclerite, tivemos notícias de casos de rejeição de transplante de córnea, já existe uma nota na Academia Americana de Oftalmologia e também na Cornea Society em relação a isso, eles já estão até recomendando avaliar cada caso, eventualmente até fazendo uma prescrição preventiva de corticoide tópico, existem muitas publicações em relação ao transplante de córnea, uveíte anterior aguda, reativação de uveíte com edema de mácula, serose central é uma doença relativamente comum, muito associada a estresse, que também já foi descrita pós-Covid, e duas doenças que são muito prevalentes aqui no Brasil, que são a toxoplasmose ocular e o herpes, mas que a gente observou algumas características de recidiva um pouquinho diferente do que o que a gente costuma ver na prática clínica. Então, aqui a foto superior, mostrando um quadro muito típico de serose central, num paciente que também fez Coronavac após a segunda dose, e na imagem de baixo, um edema macular cistoide, num paciente que estava com uma uveíte controlada, ela passou no dia da vacina, esse OCT do lado esquerdo é um OCT normal, é o OCT do dia que ela fez a vacina, e 3 semanas após a vacina, ela desenvolveu esse edema de mácula. Esse é um caso que para a oftalmologia não teve nenhuma gravidade, mas foi um caso muito crítico do ponto de vista clínico. A paciente teve um diagnóstico de nefropatia por IgA após a AstraZeneca, após a primeira dose da AstraZeneca, que foi confirmado com anátomo patológico, e ela vem desenvolvendo quadros de quemose de repetição, uma episclerite, uma hemorragia subconjuntival, um quadro sem gravidade na oftalmologia, provavelmente relacionado à insuficiência renal que ela desenvolveu. Temos também algumas situações que nos permite algum padrão de resposta, né? A gente teve 2 casos que nós notificamos de uveíte anterior aguda, um pós-Coronavac e outro pós-AstraZeneca, em pacientes que já tinham uma doença autoimune prévia, e tivemos também conhecimentos de colegas que descreveram um quadro parecido. Então, esse é um caso, após segunda dose da Coronavac, e aqui, após primeira dose da Pfizer. De novo, a paciente segue, né, é uma paciente jovem, então ela está esperando para fazer a segunda dose, e a gente precisa discutir esses casos também, para poder dar esse feedback de segurança para o paciente em relação à segunda dose. Vejam que ela fez uma resposta inflamatória muito exuberante. Essa paciente, ela tinha quase 10 anos sem nenhuma crise e fez uma uveíte anterior hiperaguda 9 dias após a Pfizer. Casos de herpes simples e herpes zoster, a gente viu bastante, mas a gente viu isso também muito após doença COVID. Então, será que a vacina serve de gatilho para uma resposta imunomediada? Será que isso é coincidência? Será que é o estresse ligado a essa situação toda que a gente está vivendo? Será que esse paciente vai ter algum problema na segunda dose? Então, são questões que a gente precisa de observar, e à medida que a gente vai notificando e aumentando o número de casos observados, a gente pode construir um padrão de resposta e ter mais respostas em relação a isso.
Observem aqui um paciente jovem, a gente sabe que herpes zoster não é comum em pacientes imunocompetentes, especialmente em pacientes jovens, foi aparentemente um zoster frustro, né, ele apresenta lesões leves, mas que respeitam o dermátomo, então, muito provavelmente foi um herpes zoster após primeira dose da Pfizer, acompanhado de uma inflamação de superfície ocular leve. Esse paciente já fez a segunda dose, não teve nenhum problema e evoluiu muito bem. Um caso de necrose aguda de retina, que veio do Rio Grande do Norte, da doutora Ana Helena, um paciente também rígido, aqui 4 dias após segunda dose de Pfizer. Aqui, diferentemente daqueles casos que eu apresentei antes, já é um caso de muito maior gravidade, a retinite por herpes representa uma urgência na oftalmologia, e esses pacientes, quanto antes tratados, melhor é o prognóstico, porque, inclusive, ele pode ter lesão no olho contralateral. Casos de toxoplasmose, aqui é muito difícil, a gente precisa de juntar mais casos, a gente precisa de notificar, a gente precisa de saber, entender se isso realmente tem acontecido, mas esse caso chamou mais a nossa atenção, porque era uma paciente transplantada de córnea, que chegou com um edema de córnea importante, com presença de PKs granulomatosos difusos. Inicialmente, a hipótese é de que ela estaria tendo uma rejeição do transplante de córnea. Isso aconteceu uns 20 dias após a segunda dose da Coronavac, mas, na verdade, ela estava tendo uma retinocoreitite por toxoplasmose e ela apresentava um IgM positivo, mostrando que ela tinha tido recentemente toxoplasmose. Então, será que também a gente tem que ter alguma recomendação para pacientes que tiveram esse tipo de doença precocemente em relação à vacinação, assim como isso tem acontecido nos Estados Unidos em relação aos pacientes transplantados de córnea? A gente não sabe ainda. Aqui um resumo, então, dos nossos casos. Nós temos no nosso grupo 25 casos, essa tabela ainda a gente precisa de atualizar, mas aqui eu fiz questão de colocar apenas os casos que estão notificados junto com a farmacovigilância. Então, vocês observem que a maioria dos casos, então, 82% dos nossos casos ocorreu com a Shadox, 62% com a Pfizer, 50% com a Coronavac. A manifestação mais importante na Shadox foi as manifestações vasculares e a toxoplasmose. A Pfizer chama a atenção os casos de herpes e a Coronavac, 50% dos casos foram de uveíte pós-vacina. No caso da Shadox, 100% dos casos foi após a primeira dose, então aqui a gente observa um padrão, né, de reatogenicidade pós-primeira dose da Shadox. Isso no trial inicial foi mesmo observado, que as reações da Shadox, na maioria dos casos, vieram com a primeira dose. Da Pfizer, na maioria dos casos, na nossa experiência, foi com a primeira dose, diferente do que se vê, por exemplo, na cardiologia, onde os casos de miocardite, em geral, acontecem após a segunda dose, e Coronavac, 83% dos casos, com a primeira dose. Então, aqui, de novo, convido todos vocês a fazer a leitura desse QR Code. Esse é o link da Vigimed, nós já testamos e ele funciona bem, é uma ferramenta que foi melhorada, dá trabalho, notificação é difícil, leva tempo, mas eu acho que isso faz parte do nosso processo do cuidar. Entender melhor essas reações e colaborar com o desenvolvimento da ciência, buscar essas respostas é a nossa responsabilidade. Eu acho que só assim nós iríamos seguir avançando, a gente vai tentar, dessa forma, ter um perfil de segurança melhor para os nossos pacientes, para os nossos familiares e para nós mesmos. Eu agradeço muito a todos os colaboradores desse trabalho, especialmente ao Dr. Rubens, que tem um trabalho incansável, que não tem, que nos responde prontamente em todas as solicitações. Tem sido um privilégio trabalhar com esse grupo. Eu acho que a pandemia nos afastou de muitos, mas nos aproximou de outros, e realmente tem sido uma grande oportunidade de aprendizado, essa pandemia, para todos nós. Muito obrigada a todos. Muito obrigado, Luciana. Vocês veem que a Luciana é um colosso mesmo, né? Eu tenho algumas perguntas rápidas para fazer, né? Não sei se para você ou
talvez tenha algum colega aqui da Anvisa que tiver. Quando a gente notifica, a gente geralmente notifica a Anvisa. Deve ou pode notificar a indústria também. No começo a gente tentou notificar a indústria, mas não teve assim um feedback muito rápido. Qual é o procedimento, Elaine? Pode. Nós, claro, recomendamos, né, o ideal é diferente do possível, né, mas assim, notificar os dois seria o ideal para que as empresas também façam a sua investigação, né, mas essas informações, quando elas têm algum destaque, nós convidamos também os detentores de registro para conversar, para trocar informações. Então, chegando na Anvisa, ou se chegar aos detentores, eles também devem fazer a notificação à Anvisa. Então, vai chegar à Anvisa de qualquer forma. E a Anvisa e as agências reguladoras nos diferentes países dão importância também à literatura? Por exemplo, um artigo que mostra, sei lá, 11 casos de obstrução vascular. É considerado também, ou vocês vão só na base da notificação? Não, é totalmente considerado. A ciência é base para o nosso trabalho. Então, por exemplo, quando há aquela desproporção que eu trouxe aqui, nós não concluímos sem fazer uma devida análise das evidências científicas disponíveis naquele momento. Então, a produção científica ela é fundamental para o nosso trabalho também. E isso nós não consideramos somente nesse momento de análise dos sinais de segurança. Nós consideramos também lá no plano de gerenciamento de riscos. Então, nós fazemos uma busca para falar, será que esse plano ele está de fato refletindo, né, o que deve refletir? Será que essa bula não deveria ter mais este evento, ou como um evento adverso, ou como uma reação que de fato a gente já tem uma relação com o produto? Então, sim, nós utilizamos muito as publicações. É por isso que a gente está tentando sempre publicar, e esse artigo que agora já foi aceito, vai ficar online, acho que na próxima semana, nos Arquivos Brasileiros de Oftalmologia, foi de propósito, como nós fizemos com a Camila Ventura na época do Zika, né, Camila? Que a gente fez questão de colocar um artigo super importante nos arquivos e deu uma explosão no índice de referências que a Bibliografia Nacional teve com aquele artigo. Tem uma outra coisa, quando você notificou, Luciana, o caso de uveíte, digamos, por toxoplasmose, você notifica como? Assim, como baixa visual, como inflamação, como doença infecciosa? Você põe nos diferentes itens? Na plataforma da Vigimed, a gente tem várias possibilidades, assim, na verdade a gente descreve, então eu descrevo como quadro de baixa visão e diagnóstico de tal doença. E a plataforma me permite esse detalhamento. Então, se eu posso contribuir, o detalhamento ele é fundamental para a gente, porque imaginem, nós não temos acesso aos prontuários, né? Eu sempre falei isso, quando eu estava no serviço de saúde, eu falava, gente, tem que complementar, porque se chegar na Anvisa, eles não têm acesso ao prontuário, como é que eles vão fazer? Agora que eu estou aqui, é exatamente isso. Então, lógico que nós vamos atrás, sempre que é um evento de importância para tentar complementar a informação, mas quanto mais completa ela vem, mais celeridade ao processo, mais fidedignidade à nossa análise. Nós estamos com, sei lá, 120, 130 pessoas assistindo agora aqui em plataforma. Dá para ver como é difícil o trabalho da Anvisa, né? Você vê, isso é só oftalmologia, imagina o resto tudo. Uma vez eu perguntei, quantas centenas de técnicos vocês são? Eles deram risada até do outro lado. É um grupo de mosqueteiros, sabe, brigando o tempo todo, e eles precisam realmente... Olha, e é muito bom, eu costumo dizer, é muito bom ver essa garotada aí, que eles são trabalhando doidamente para fazer as coisas funcionarem. Agora, é muito perigoso tudo, né? Porque, claro, a associação, a gente não sabe se é coincidência ou não. Por exemplo, Luciano, eu fiz uma enquete informal com muitos colegas de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, que lá é a terra da toxoplasmose. Eles não referem aumento aparente de casos de toxoplasmose ocular com a campanha da vacinação. Vai saber. Então, a gente tem que ficar alerta, né? Como a Heloísa falou também, só tem uma coisa maior que a nossa arrogância, é a nossa ignorância. A gente tem que ir devagarinho, devagarinho. Bom, vamos passar então para a próxima apresentação, que vai ser... Pois não.
Em relação, sem nenhuma crítica, nem nenhum elogio a nenhuma vacina em especial, me parece que a vacina da Pfizer dá uma imunidade mais rápida do que a vacina, do que a Coronavac e a AstraZeneca, tanto que me parece que só após a segunda dose que se tem uma dose de imunidade maior com essas outras vacinas. Esse fato não influenciaria em a gente ter uma incidência maior de complicações pós-vacina com a Pfizer após a primeira dose? Elaine, alguém gostaria de responder? Luciana, você. Eu acho que a gente não tem resposta, né? Teoricamente, os estudos mostraram que na Pfizer, no estudo, a segunda dose foi mais reatogênica. Mas por que na Pfizer a segunda é mais reatogênica e na AstraZeneca a primeira é? Eu acho que a gente não tem conhecimento ainda, e só juntando os casos, só fazendo estudos de biomarcadores, né? Acho que a gente tem que se aprofundar um pouco mais nisso, né? Porque a gente fica nas hipóteses, né? Um dia desse, o Dr. Rubens falou comigo sobre isso, assim, para a gente deixou de ser novidade notificar e ver casos, a gente, de fato, percebe que acontece, mas porque o entendimento do motivo a gente ainda não tem. Doutor Oswaldo, infelizmente as variantes não estão dando tempo aos pesquisadores para avaliar esse tipo de coisa, né? Porque vão chegando esses desafios adicionais. Ainda não tem mesmo resposta. E agora a confusão de vacina a primeira vez com uma droga, a segunda, várias vacinas ao mesmo tempo. Agora, tem uma lição que eu acho que está por detrás disso tudo. A lição que eu aprendi também com o grupo que trabalhou com o Zika. É incrível como tem doenças virais que a gente nunca supunha que eram virais, né? Eu acho que o que o Covid está mostrando agora é que tem uma série de quadros oftalmológicos, vasculares, que a gente dizia, sei lá, que era genético, que era relacionado a outros fatores, epigenética e tal. Isso está mostrando que deve ter um montão de bichinhos por aí que não são identificados, porque não tem a prevalência enorme do Covid, mas que muitas doenças que a gente tem não tem ideia que são causadas por vírus há diferentes tempos no passado, né? Um ano, um mês. Então, cada vez mais a gente vai ser obrigado a ficar procurando vírus de uma série de doenças aparentemente não infecciosas, né? Isso é um puzzle muito grande. Bom, vamos passar agora, então, para a próxima apresentação, que é a Alexia. A doutora Alexia está conosco também no programa de Jovens Lideranças Médicas da Academia Nacional de Medicina e o Instituto da Visão. Vamos lá, doutora Alexia. Mais uma carioca no jogo aí, vamos lá. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer à comissão organizadora desse simpósio pelo convite. Queria agradecer também ao professor Dr. Rubens Belfort, que é o meu mentor no programa de Jovens Lideranças. Hoje eu fui convidada para falar sobre as publicações brasileiras sobre a Covid-19 na oftalmologia. O nosso grupo que está aqui participando desse simpósio hoje, liderado pelo Dr. Rubens e a doutora Luciana, criou esse registro brasileiro de publicações oftalmológicas em oftalmologia, com o apoio do Instituto da Visão, que é uma instituição que eu que tenho muito orgulho de fazer parte, e nós juntamos todas as publicações que já saíram nacionais. A gente atualmente tem 29 publicações nacionais sobre alterações oftalmológicas na COVID, e o Instituto da Visão divulgou isso para o nosso mail list, que tem mais de 20 mil médicos oftalmologistas, para facilitar o acesso à informação. Tem artigos tanto relacionados a manifestações e a doença do COVID, como efeitos adversos pós-vacinais, e impactos também da COVID na saúde pública e na oftalmologia brasileira. Eu fiquei com a missão de reunir aqui um pouco e falar para vocês sobre o que a gente já tem das publicações nacionais. O iCovid BR Study Group, que é o grupo que a gente participa, onde a gente teve a primeira publicação relacionada aos achados da retina em relação ao COVID, que a doutora Luísa já explicou brilhantemente na apresentação, e na sequência a gente continuou estudando, a gente avaliou pacientes não só ambulatoriais, mas também pacientes que estavam em regime hospitalar. A gente queria entender se
havia diferença em relação à gravidade. Então, se um paciente que teve uma COVID mais leve comparado a um paciente que teve internado em uma enfermaria ou numa unidade de terapia intensiva, apresentavam quadros diferentes. E assim a gente seguiu na pesquisa também fazendo análise anatomopatológica e outras diversas publicações que já foram abordadas nas apresentações anteriores. Assim como também as publicações relacionadas a alterações vacinais já foi brilhantemente apresentado pela doutora Luciana, então eu também não vou voltar aqui para não ficar muito repetitiva as aulas, mas deixo aqui para vocês o que a gente tem de publicação nacional relacionado às alterações de COVID. A gente ainda tem alguns artigos para sair, mas a gente tem esse material aqui disponível já. E eu aproveitei para trazer alguns artigos que eu achei importantes e que eu sabia que não seriam abordados nas aulas anteriores. O primeiro artigo que eu acho que é muito importante a gente mencionar é o artigo que foi liderado pela doutora Nilva, onde foram estudados recém-nascidos que foram expostos à infecção materna pela COVID. Foram avaliados 165 recém-nascidos. Dos recém-nascidos, 6 apenas tinham o PCR positivo, 1 só apresentou transmissão horizontal e 5 tinham casos de uma possível transmissão vertical. Nenhum desses recém-nascidos tinham alterações oftalmológicas, e já em relação aos recém-nascidos que tinham exposição à doença, mas que tinham PCR negativo, a gente teve alguns casos de retinopatia da prematuridade, hemorragias intrarretinianas, assim como um caso que apresentava um engurgitamento venoso e tortuosidade vascular. Então, o que se concluiu com esse estudo, os autores chegaram à conclusão que existe uma baixa taxa de infecção da COVID-19 entre recém-nascidos e que eles não apresentaram alterações oculares, o que eu acho que ainda precisa ser mais estudado, mas eu acho que é uma notícia positiva para a nossa comunidade de saber que as crianças, de certa forma, recém-nascidas estão protegidas. Um outro estudo que eu achei muito importante e interessante trazer em relação ao impacto que a pandemia teve nos atendimentos oftalmológicos na urgência e emergência. Então, a gente sabe que na literatura mundial tem artigos que mostram até 70% de redução de atendimento dos casos. Na literatura brasileira, a gente chegou a cerca de 60% na redução e uma redução muito significativa nos casos de conjuntivite. E isso, com certeza, está relacionado a novos hábitos que a sociedade foi obrigada, né, de certa forma, a adquirir com a pandemia. Então, distanciamento social, aumento dos hábitos de higiene, que foi tão divulgado, né, e que é tão importante para o combate da pandemia, e que acaba diminuindo outras doenças infecto-contagiosas, então, que eu acho que seria um efeito benigno, né, um efeito positivo que a pandemia trouxe para a gente. Em relação a impactos ainda da pandemia, e que a gente tem que falar não só em saúde e sintomas oculares, mas também o legado que essa pandemia vai deixar para a sociedade, e esse estudo brilhantemente avaliou o impacto da pandemia no ensino médico. Então, aqui especificamente falando da oftalmologia, foram consultados 95 coordenadores de residências médicas brasileiras credenciadas no Conselho Brasileiro de Oftalmologia, e cerca de 45% das residências tiveram algum impacto na carga horária dos alunos. E alguns alunos, inclusive, desses serviços foram transferidos para atuar na linha de frente no combate à pandemia. Ainda está muito cedo, a gente ainda vive um cenário pandêmico, mas a gente vai ter no futuro como avaliar qual foi o impacto não só na formação médico-oftalmológica, mas de todas as especialidades, e aqui, como a gente está na Academia Nacional de Medicina, que é um órgão fundamental na medicina nacional, na qualidade, vamos ter esse questionamento, né? Qual vai ser o impacto da pandemia no ensino médico, na formação do médico, como nós vamos ter esses profissionais no futuro, né? Que tiveram a sua formação prejudicada pela restrição do número de casos, e várias situações que aconteceram durante esses 2 anos e vem acontecendo. E, por fim, eu trouxe essa revisão sistemática, como a doutora Luísa apontou na apresentação dela. Atualmente, a gente já tem mais de 2.000 publicações relacionadas à COVID. Quando você faz uma busca
dos termos, né? Covid e oftalmologia, a gente tem mais de 800 artigos, mas apesar do esforço da comunidade científica e das universidades de fazer pesquisa, a gente ainda não tem uma resposta completa, a gente ainda não consegue compreender todos os mecanismos relacionados tanto à infecção quanto os efeitos pós-vacinais em relação ao Covid. Acho que a gente ainda tem um amplo campo para pesquisa, para continuar investigando, porque a gente ainda não compreende todos os mecanismos relacionados a essa infecção. A gente sabe, sim, que a Covid e a vacinação têm alguns impactos na oftalmologia, mas a gente ainda carece de uma avaliação mais profunda para poder falar com mais propriedade. E aí, também, um ponto importante, os aspectos sociais que a Covid vai deixar, né? E aqui na academia, deixo o convite para a gente refletir o impacto no treinamento e na formação dos jovens médicos e jovens especialistas, não só na oftalmologia, e como a tecnologia foi importante nesse período para minimizar algumas situações, né? Hoje em dia, a gente consegue manter algum grau de ensino através dos dispositivos que a gente tem, de fazer simpósios e reuniões online como essa, e também, de certa forma, manter uma assistência à população que durante muito tempo foi restrita a ter acesso à medicina através da telemedicina e da inteligência artificial. E só para reforçar o tema central da apresentação de hoje, a importância da notificação, e deixo aqui mais uma vez o QR Code para quem quiser anotar e poder ajudar a gente nessa luta. Queria agradecer o convite mais uma vez. Obrigada. Muito obrigado, Alexia. Bom, e claro, o impacto do Covid na educação em todos os níveis é imensurável, né? Tem oftalmologistas que estão terminando programas de transplante de córnea, quase não operaram, retina, que quase não operaram, não pode ficar mais, que já tem a nova turma chegando. Isso em todos os níveis, graduação, especialização, ensino básico, é muito, muito terrível. Bom, agora nós vamos ter uma sessão rápida, 5 minutos cada um. Eu avisei, não vamos fazer mais do que 5 minutos. Alexia, você tem que falar ou você já deu a tua parte aí agora? Professor, como a gente já está adiantado no tempo, eu cedo o meu horário para os próximos. Tá bom. Então, Camila, vamos lá, Camila. Bom dia, Camila Guerreira também, desde o Zika. Vai, vamos lá, Camila. Quero parabenizar, excelente evento, aprendi muito essa manhã. E uma das coisas que me chamou a atenção da apresentação da doutora Elaine, e depois corroborado pelas outras apresentações, foi justamente a queixa do paciente quanto à visão borrada. E isso a gente viu aqui, a gente fez, eu sou oftalmologista aqui em Recife, e nós atuamos na Fundação Altino Ventura, onde nós fizemos, aí, através do SUS, um atendimento a pacientes que tinham tido o COVID, mas não de uma forma tão severa como vocês tiveram esses estudos brilhantes demonstrando. Camila congelou. A doença foi a visão borrada, e a gente viu que muitas vezes eles tinham uma dificuldade para perto. E aí eu queria perguntar. Camila congelou. Eu acho que, mas basicamente, ela deve estar se referindo também à questão de alguns pacientes reclamam piora da visão para perto, se o músculo ciliar teria um comprometimento mais rápido. Nesse caso de Voconar Arada, a primeira paciente dizia que ela foi em vários oftalmologistas que diziam que a hipermetropia dela tinha aumentado muito. Ela estava perdendo, era a acomodação, né, que depois ela voltou. Camila, acho que você está congelada. Daqui a pouco você volta, então. Vamos passar para o Caio Regatieri. Caio foi o primeiro integrante do programa de Jovens Líderes da Academia Nacional de Medicina. Vamos lá, Caio. Bom dia a todos. Professor Rubens, professor Oswaldo, parabéns pela organização do evento junto com a doutora Luciana e Luísa. Eu acho que é fundamental a gente poder discutir junto com os órgãos competentes, que é a Anvisa no Brasil, para a gente poder discutir essas alterações oftalmológicas. Eu coordenei junto com 2 alunos de doutorado na escola, mostrando as alterações as mudanças que a gente viu no atendimento oftalmológico no pronto-socorro, e a utilização das máscaras diminuiu bastante a questão das doenças, das conjuntivites virais, né?
E algo que eu gostaria de lembrar, que a gente no começo estudou junto com a professora Helena Nader, a questão da heparina nos pacientes com COVID. Lembrar que o COVID ele pode entrar na célula endotelial utilizando os receptores do AC2 e também o heparansulfato, e a heparina pode alterar esses casos, bloquear o heparansulfato, dessa maneira impedir que exista a entrada do COVID, do vírus dentro da célula endotelial, e dessa maneira diminuir a questão da endotelite. E eu acho que os trabalhos que nós vimos na apresentação mostraram também essa questão vascular e os eventos tromboembólicos nos casos de COVID. Gostaria de perguntar para a doutora Luciana e a doutora Luísa a questão da heparina, se esses pacientes que foram avaliados, eles estavam heparinizados, e alguma preocupação que a gente tem grande é da heparina também causar um aumento das hemorragias, né? Eu acho que a gente fica nessa dúvida grande se hepariniza ou não e se vale a pena continuar com a heparina. Lembrando que a heparina não só tem uma possibilidade de diminuir a questão da trombose nos casos de pacientes que têm o dedímero aumentado, mas também ela auxilia na diminuição da entrada da COVID nas células endoteliais. Caio, Nós não vamos ter tempo para pergunta e resposta agora, depois você deixa as respostas para o final. A Camila tinha caído. Voltou, Camila? Oi, desculpa aí a minha conexão. O meu único comentário seria em relação ao atendimento desses pacientes quando eles tiveram infecção pelo COVID, a questão da presbiopia, né, que eles sentiram uma dificuldade de enxergar para perto transitória. E eu não vi isso reportado com a vacinação. Seria só esse o meu comentário para agregar alguma coisa aqui na manhã tão enriquecedora. Muito obrigada. Ótimo. Vamos em frente agora, então. Gabriel. Doutor Gabriel Andrade. Primeiro, agradecer a todos, especialmente ao Dr. Rubens pela organização, Gustavo e Elaine pelas excelentes apresentações e os demais colegas. E especialmente em relação a Luciana que tem me ensinado a ter um olhar um pouco mais ativo aí em relação a esses eventos pós-vacinais, principalmente, e ela que me chamou a atenção com relação à notificação. Então, aprendi bastante com relação à notificação, a importância da notificação e das publicações também. E só dar um feedback, a gente, né, como médico, tem uma rotina muito atribulada, eventualmente é difícil notificar pelo tempo. O que eu acabei adotando, professor, foi eu ensinei uma enfermeira que trabalha comigo a fazer o processo de notificação, então a gente fez a primeira juntos, e agora os casos que a gente tem qualquer tipo de suspeita, eu estou orientando para que ela faça. Queria até perguntar se isso é uma postura adequada, e enfim, mas que eu tenho notado que tenha facilitado o processo da notificação. Eu acho que sim, desde que ela preencha tudo, mas você, como médico, pode reforçar, porque acho que já explicou que o paciente pode dar referência, o advogado pode dar referência, mas o médico também, não é isso? Isso, Elaine. Qualquer um pode notificar. Qualquer pessoa pode notificar. Então, o importante é que as informações cheguem com qualidade. Então, uma vez o médico fazendo, né, todo o processo, o diagnóstico, tudo mais, quem vai colocar isso no sistema não importa, né? Então, pode ser, por exemplo, a secretária do consultório, desde que as informações estejam na mão dela e que ela, por exemplo, sane alguma dúvida que ocorra durante o processo para que a informação chegue adequadamente. Não há nenhuma restrição para quem deva notificar. Perfeito. Muito obrigado. Que agradeço. Bom, a doutora Júlia Rosseto tinha um congresso de oftalmopediatria, mas ela andou por aí. Não sei se está aí, Júlia. Acho que não, Bom né? dia. Queria parabenizar a todos e agradecer a possibilidade de participar desse evento hoje. E só para, como está adiantada a hora, só queria fazer mais um comentário do lado oftalmológico, que são as manifestações neurológicas em relação ao COVID, que a gente acaba pegando paresias de nervos cranianos, que a gente vê como diplopia e limitação da motilidade. E apesar de não ter um mecanismo claro, explicado, a maioria dos pacientes que eu tive possibilidade de ter contato tiveram recuperação dessa
dessa paresia, e é mais uma queixa que a gente viu associada ao Covid no consultório. Ótimo. Doutora Kalene, vamos lá. Olá, tudo bem? Queria agradecer a oportunidade de participar do evento e parabenizar todos os organizadores e aos palestrantes, foi excelente. Inclusive, me deu uma luz num caso que eu gostaria de dividir, né? Atendi recentemente uma paciente que teve herpes, uveíte por herpes pós-Covid, mais ou menos 30 dias após a infecção, e aí cursou com aumento de pressão, a gente ficou nesse manejo, e agora, recentemente, ela fez uma coriretinite por toxoplasmose, só que ela tomou a segunda dose da vacina, e eu juro que eu não me atentei a isso. Então, extremamente importante esse evento. Eu estava só focada na infecção do Covid, todas as sequelas que ela teve, e agora me deu essa luz que essa segunda dose pode estar relacionada, vou notificar, e realmente eu tenho certeza que a gente está notificando muito pouco. Eu mesmo poderia deixar passar batido esse caso. Eu e o Gabriel, a gente trabalha num serviço grande de oftalmo, eu imagino que tem vários casos parecidos que estão sendo subnotificados. Se a gente puder, de alguma maneira, acelerar isso, incentivar em eventos individuais em cada serviço, acho que é de grande valia. Muito obrigada. Eu acho que, dando o segmento do que a Gabriel Andrade falou, o Gabriel gosta de desafio. Gabriel, você não quer fazer um vídeo curto, uma coisa assim, a tua funcionária lá, mostrar como é que ela está notificando, fazer uma coisa didática, a gente divulga isso. E é interessante verificar se vai ter algum impacto, né, no número de notificações dessa reunião que nós estamos fazendo hoje, né? É interessante a gente participar. Professora, né, a gente... Nós fizemos isso, viu, professor? Inclusive, isso pode ser publicável, porque nós fizemos isso também com a Sociedade de Cardiologia, né, o impacto. Aliás, nós levamos um trabalho para o Congresso Internacional de Farmacovigilância. Atualmente, eu presido o capítulo latino-americano da Sociedade Internacional de Farmacovigilância e levamos um trabalho para o Congresso, foi apresentado agora em Oman, justamente mostrando o impacto dessas comunicações no número de notificações. Isso é muito importante, por isso a gente agradece tanto. Você falou a palavra perigosíssima, publicável. Esse grupo aqui de oftalmo, daqui a 10 minutos, 5 já me mandaram mensagem dizendo, quero escrever, que bom. Isso é maravilhoso. A Camila já deve estar terminando o trabalho, e a Heloísa também. Eu já vou combinar com o Gabriel. Luiz, vamos lá agora. Reusmann. Opa, bom dia, pessoal. Obrigado. Foi excelente, né? A gente teve algumas... Eu até fiquei pensando, porque eu às vezes escuto a Jovem Pan e a gente vê jornalistas com muitos seguidores, Constantino, Fiuza, falando tantas besteiras e o grupo das tias ficam bombando com besteira e a gente não recebe essas informações da Anvisa de forma clara, né, fora da Globo. Então, eu acho que a gente poderia viralizar essas informações que foram excelentes hoje, muito úteis, aprendi muito. E gostaria de saber se for possível alguma resposta da Heloísa e da Luciana no final. Todas essas doenças que foram apresentadas, trombose, serosa, enfim, são doenças que são comuns no nosso meio. E quando que, se algum esses estudos mostraram os pacientes fazendo PCR de humor-aquoso, que é uma situação comum nos Estados Unidos, fazer PCR no Brasil é muito incomum, a gente recebe nos grupos os pacientes com relato de tromboses e os pacientes talvez não foram nem investigados em relação a fatores de risco e fazer aquela investigação extensa de trombose. Então, na verdade, uma pergunta para a Heloísa e para a Luciana e para a Anvisa: quando uma notificação passa a ser relevante para a doença e para a vacina, e quando a notificação não chega a ser um dado relevante na medida que são doenças que podem acontecer no nosso meio do dia a dia? Será que é uma questão temporal, causal ou não, ou tem uma questão causal verdadeira? Qual é o threshold, qual é o limiar que isso passa a ser verdadeiro relacionado à doença ou à vacina, e quando isso é uma simples incidência natural da doença? Se for possível, depois a resposta... Está faltando pouco para a gente terminar essa rodada, aí a gente abre para as respostas, né? Esse negócio de heparinização também é complicado. Olha no chat aqui, tem a questão de como é que a gente vai diferenciar ou não a heparinização. Outro dia vieram dizer que na minha idade, cada vez que eu for pegar uma viagem de avião, eu tenho que tomar anticoagulante. Eu falei, eu prefiro tomar uísque, tá louco? Vou tomar anticoagulante, entrar no avião.
mas vai saber. Marina, você. Bom dia a todos, um prazer estar aqui nesse evento, aprendi muito com os palestrantes. É difícil falar depois de tudo que já foi dito, mas eu queria trazer talvez 2 pontos para discussão. Então, primeiro, a gente falou de todos os efeitos diretos referentes ao Covid, e eu queria trazer talvez uma discussão referente aos efeitos indiretos, que às vezes a gente não quantifica. Por exemplo, os pacientes diabéticos deixaram de fazer atividade física regular, ou talvez o uso de corticoide no tratamento da doença descompensou o diabetes. Na sociedade de glaucoma, a gente sabe que teve uma perda de 30% na realização dos exames periódicos desses pacientes, uma vez que tinham todas essas medidas sanitárias que demandavam que a pessoa realmente ficasse mais isolada. Referente à UTI, algumas infecções que os pacientes pegaram indiretamente por conta da internação na UTI. Então, na Escola Paulista, a gente teve o atendimento de 2 pacientes com endoftalmite endógena por cândida, secundário a uma hemocultura positiva durante a internação, e até o tratamento dessa história de cloroquina, que hoje em dia a gente sabe que não tem eficácia, as repercussões retinianas, né, a maculopatia tóxica decorrente à medicação à cloroquina. E se isso é quantificável, se isso a gente também tem nas nossas estatísticas, esses efeitos indiretos. E uma palavra rápida referente à vacinação, eu queria também, como assim, chover no molhado, mas outras vacinas também têm efeitos adversos, tanto sistêmicos quanto oculares, e que a gente não deixou de vacinar em nenhum momento por causa disso. E enfatizar o fato que já foi dito, que muitas das complicações, elas tiveram uma resolução. Então, isso, assim, em momento algum, contraindica, como já foi reforçado anteriormente, a vacinação dos pacientes. Obrigada pela oportunidade. Muito obrigado. Thales. Bom dia. Que evento relevante, né? Em tempos tão difíceis, eu gostaria de agradecer a todos os envolvidos e a oportunidade de assistir palestra e participar de um evento tão relevante, tão esclarecedor. Como colocou a Luísa, a gente vive em tempos aí, né, sombrios, né? Quer dizer, depois de anos de avanços científicos, uma parcela significativa da população, em vez de andar para frente, anda para trás, e são pessoas que têm um público muito grande. Então, eu acho que isso é um problema complicado. Eu gostaria de agradecer ao Gustavo e a Elaine Capucho pelas apresentações em relação ao processo farmacovigilância e de regulação de uma vacina, né, que foram bem esclarecedores. Inclusive, o tutorial de como fazer uma notificação, para mim, foi muito relevante. Uma coisa que eu gostaria de destacar, que eu acho que a gente não falou muito, é sobre os principais modelos epidemiológicos aí de previsão da doença, né? Eles têm uma natureza puramente estatística, né? Então, nada mais que uma previsão. Mas, dito isso, o modelo mais otimista não é otimista, né? E, de fato, os modelos que eram otimistas já foram completamente descartados porque eles não representam a realidade da doença. É uma doença que vai ficar com a gente por muito tempo, e eu acho que a gente tem que se basear nas evidências para a gente tomar as condutas aí, que isso vai ser uma coisa que vai ficar com a gente por muito tempo. A Alex e a Luísa muito bem falaram, né, da gama de complicação inerentes ao Covid. O que mais me chama a atenção do ponto de vista clínico, né, como são inespecíficos esses achados oculares, né, achados como se sobrepõem a outras doenças, né, achados como diplopia, baixa de visão e manifestações como conjuntivite são altamente inespecíficos e podem passar numa rotina de um oftalmologista que trabalha numa urgência ou que trabalha num consultório sem esse tipo de associação. Então, acho que é muito relevante a gente ver esse tipo de coisa. E, para finalizar, né, o professor Rubens fez uma abertura muito relevante, né, inclusive dizendo que em países com sistema de saúde extremamente robusto, como o inglês, aparentemente ainda há uma subnotificação, e eu posso dizer, como médico atuante no sistema de saúde público inglês, que, embora o sistema de notificação aqui seja extremamente organizado, né, ainda há uma subnotificação, quem dirá em países com sistema que não é tão robusto. Agora, um ponto que eu vou deixar, né, talvez para discussão, o Reino Unido tem 1/4 da população brasileira e notifica pelo menos 10 vezes mais que o Brasil. Então, o problema o buraco é muito mais embaixo no Brasil, e eu acho que a provável causa da subnotificação é um ciclo, né? A gente notifica menos, a gente tem menos evidência, menos conhecimento, notifica menos porque a gente não associa aquilo
ao Covid. Então, como a Heloísa falou, né, a gente tem hoje aí 2.400 artigos científicos, né, aproximadamente publicados até o momento, relatando complicações do Covid, mas muitas vezes a associação é muito difícil de ser feita. Eu não vou me estender mais não, porque a gente está atrás do tempo aqui. Não, muito obrigado, Telo. Mas aí eu volto realmente ao que o Gabriel falou, e que provavelmente acontece na Inglaterra, né? Médico não é para fazer tudo. O médico cada vez tem que preencher mais papel, não tem tempo de atender o doente. Então, a gente tem que ter outros profissionais da equipe fazendo esses trabalhos. E eu volto a dizer, essa coisa do Gabriel fez, talvez num tutorial para ensinar pessoas não médicas a preencher e tudo, para a gente agilizar isso. Bom, o Tiago não está presente porque ele está participando de um mutirão de diabetes hoje lá em Vitória, Espírito Santo, e o Eduardo Novaes também teve um compromisso super importante, também não está aí. Mas eu acho que os outros já responderam. Eu queria que o acadêmico Oswaldo Moura Brasil, agora que está coordenando comigo, também falasse alguma coisa. Tem uma pergunta aqui, se as palestras ficarão gravadas. Sim, elas estão gravadas. A Academia Nacional de Medicina coloca tudo que é feito depois à disposição de todos. Nós sempre consideramos, e cada vez mais, a Academia Nacional de Medicina tem que ser um think tank, tem que ser um lugar onde a gente pensa, um lugar onde a gente sai com dúvidas e talvez sai com algumas ideias. Acho que esse foi o espírito da reunião, acho que a gente conseguiu isso. Não é uma aulinha, né, dessas que a gente tem que a indústria pagar isso ou aquilo para dar uma mensagem específica. A gente quer pensar, a gente quer trazer argumentos que façam as pessoas pensarem. E o programa Jovem Líder da Academia Nacional de Medicina tem justamente esta ênfase. Em cada especialidade, em cada grupo, a gente tem pessoas de menos de 40 anos que pensam e ajudam a pensar. Então, antes de abrir a discussão e comentários curtos, por favor, para quem quiser, eu quero passar a palavra ao acadêmico Oswaldo Moura Brasil. Oswaldo. Eu acho que foi uma reunião extremamente importante, porque a informação hoje em dia é fundamental para a vida da gente. E a divulgação, a força que a gente pode fazer no sentido de notificação, eu acho que é muitíssimo importante para que a gente possa desenvolver cada vez mais o esquema vacinal, o conhecimento da população em geral, e ainda mais, digamos, agora que a gente vem num ano eleitoral, um próximo ano, em que há muita confusão entre política e ciência, duas coisas que não têm que se misturar e que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, eu acho que a nossa grande mensagem hoje daqui, além de todo esse conhecimento que foi transmitido, é divulgar cada vez mais a notificação para que a gente tenha mais dados para enfrentar essa doença ainda muito desconhecida, essa catástrofe mundial. Muito bom. E talvez, como indo exatamente apoiando o que o Oswaldo falou, até mandar depois uma mensagem para a Sociedade de Retina e Vítreo, outras sociedades de subespecialidade, a Conselho Brasileiro, Sociedade Brasileira de Oftalmologia, para a gente conseguir uma maior capilaridade disso, né? Bom, algumas perguntas foram feitas, alguns comentários. Vamos abrir novamente, se alguém tiver alguma coisa rápida para falar. É muito importante a gente terminar na hora certa, é 11h06, a gente ia terminar às 11h05. Parabéns a vocês todos por terem mantido o tempo. Se alguém tiver algum comentário final, eu passo primeiro para a Elaine. Por favor, Elaine. Bom, professor Rubens, além de agradecer, né, por essa oportunidade mais uma vez, eu não canso de agradecer porque vocês aqui mesmo já colocaram o quão importante é saber sobre isso para poder notificar. A Anvisa fez, pela primeira vez da sua história, uma campanha de farmacovigilância pública, né, para não profissionais de saúde, porque nós fazíamos para os hospitais sentinela, que são hospitais de referência, né? Então, é importante que no site da Anvisa, nas redes sociais da Anvisa, nós temos feito, sim, comunicação sobre tudo o que vem acontecendo de forma mais amigável. Então, sigam, né, as redes sociais da Anvisa, que lá tem bastante material. Vou passar também para a doutora Luciana uns vídeos que nós fizemos rápidos e curtos sobre o que fazemos com a notificação, por que a gente não dá retorno individual, enfim, talvez isso ajude se quiserem fazer algum material, mas o que é importante dizer é que a Anvisa não se cansa de avaliar todos os produtos. Então, enviem as notificações. Se tiverem casos que já se passaram, podem enviar também, não precisa ser só futuro, né? Toda retrospectiva pode ser encaminhada. Como o Dr. Tales colocou, né? Nós estamos buscando correr atrás. Esse ano a gente teve
triplicou o número de notificações de eventos adversos relacionados a medicamentos e vacinas da Anvisa. A gente tem avançado, estamos avançando inclusive para a farmacovigilância mais ativa, que é buscar dados, por exemplo, dentro do sistema de mortalidade, do sistema de internações hospitalares, mas isso depende muito mais da qualidade das informações que são colocadas nesses sistemas. Então, o que a gente tiver de esforço para isso vai nos ajudar a todos. Então, fico à disposição e já coloquei até aqui para o Dr. João Ângelo, que questionou se eventos como esse podem acontecer para outras especialidades. Sim, estamos à disposição, porque é nosso papel servir a sociedade brasileira. Muito obrigada. Alguém quiser alguma coisa rápida, um comentário rápido? Levanta a mão, biológica ou eletrônica, ou falem. Eu queria fazer uma pergunta para a Elaine. Por favor. Luciana. É uma pergunta rápida. Na verdade, acho que foi o Gustavo que falou. Vocês estão considerando qual o tempo previsto para que a gente notifique? Até quanto tempo após um evento observado? Se o evento ele foi... tiver uma suspeita que seja de relação com a vacina, ele pode ser notificado a qualquer momento, porque nós vamos considerar duas coisas, além de toda a literatura científica e os dados internacionais, a gente vai comparar com os dados internacionais. Então, houve essa pergunta mesmo de qual é esse limiar, né? Nós estamos todos conhecendo o que está acontecendo, né? Então, por exemplo, com a TTS da vacina da AstraZeneca, começou tendo uma relação até 14 dias, mas o tempo de conhecimento da vacina já fala que, por exemplo, lá no Canadá, viram um caso de TTS relacionado à vacina com 50 dias pós-vacinar. Então, é importante que a gente traga todas as suspeitas para ir construindo, de fato, esse conhecimento. Nós vamos considerar a frequência, nós vamos considerar a causalidade. Então, essa análise de causalidade relacionada à frequência, a gente vai aumentando esse conhecimento e incluindo em bula. Todos esses eventos adversos que já foram relacionados à vacina, nós já solicitamos alteração de bula. É muito importante que a gente tenha essas informações. Acabei de receber a notícia mais fresquinha. O artigo Retinal Autofluorescence Findings acabou de ser publicado na International Journal of Retina and Vitreous. Então, acho que nem a Heloísa sabia ainda. Então, essa é muito interessante, porque não foi referido ainda a isso. Eles vão jogar pedra na gente, porque o pessoal do primeiro mundo fica com tanta raiva quando a gente quer publicar uma coisa na frente dele. Primeiro eles dizem que é mentira, depois eles calam a boca. Em todo caso, vamos em frente. Tá bom, pessoal, acho que 11h10, missão cumprida, né? Mais uma vez, parabéns, Elaine, você representa a Anvisa aqui. Essa garotada que vocês têm aí é um orgulho para a gente, é um sinal que dá para fazer coisa boa no país. E você conte sempre com a Academia Nacional de Medicina, tá bom? Eu queria agradecer a todos aí. Oswaldo Moura Brasil, acho que fecha agora, Oswaldo, pela academia. Muito obrigado, Oswaldo. Só agradecer essa reunião, que foi extremamente importante, eu acho que muito útil para todos nós, e que a gente continue nessa batalha, que eu acho que é muito importante para a população em geral, para todos nós, né? Isso é o que a gente quer. Muito obrigado a todos. Tchau, pessoal. Bom domingo para todos. Tchau.